No vídeo de hoje nós vamos falar de mais um empate entre Palmeiras e São Paulo, dessa vez pela fase de grupo do Campeonato Paulista 2024. Vamos falar sobre a arbitragem, vamos falar sobre os lances da partida, enfim, dar aqui as nossas opiniões. Mas antes, aquele breve recado para você que está chegando aqui pela primeira vez e quer receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal para receber mais conteúdo e se você gostar do vídeo, deixa o seu like que você me ajuda bastante, mas deixa o like mesmo que realmente me ajuda, vocês não têm ideia do como isso é importante para o criador de conteúdo. E em primeiro lugar, vamos colocar em perspectiva aqui a importância dessa partida, que não era na verdade das mais importantes, né? O Palmeiras já entra com a barriga um pouco mais cheia, o primeiro lugar no seu grupo ali garantido, já está classificado, com a primeira campanha da primeira fase também praticamente garantida, até pelo resultado do Santos que perdeu o seu jogo. E o São Paulo, aí sim, valia um pouco mais o jogo para eles, porque eles dependem ainda de resultados para se classificarem para a próxima fase. Porém, não foi aquele jogo com aquele clima de decisão, aquele clima de é hoje, ou vai, ou vai. Não, né? Foi um jogo muito mais morno do que pelando. Embora, sim, as duas equipes jogaram, disputaram muito, foi um jogo bem amarrado, com muita entrega, mas não foi assim um grande jogo, não foi aquele jogo com um climão de decisão. Enfim, e não era mesmo, por isso que eu queria ressaltar. Agora, por parte do Palmeiras, pessoal, vou falar já do que eu gostei aqui, mas vamos colocar a escalação na tela. O Palmeiras entrou com essa escalação que a gente já mencionou num vídeo falando só dela também, que é uma escalação que reúne, em tese, os melhores jogadores tecnicamente da equipe, forma um meio-campo mais forte e é uma coisa que foi muito pedida por vários torcedores, inclusive aqui na internet, no estádio, onde for. E o Abel Ferreira acabou mais uma vez entrando com essa escalação. Bom, no começo da partida até que deu certo, o Palmeiras teve 15, ali, 20 minutos de domínio, conseguia tocar bem a bola, conseguiu criar algumas chances, o Richard Rios bateu de fora da área um chute perigoso, Aníbal Moreno quase fez um gol de cabeça, então o Palmeiras começa controlando o jogo e principalmente com o domínio da posse de bola, tirando todo o ímpeto do São Paulo que ficou acuado, ele não conseguia responder na verdade, né? Foi um jogo que desde o começo foi muito físico, das duas partes, a gente vai ver até que mais para frente, no segundo tempo, isso pesou um pouco para as duas equipes, né? O segundo tempo decaiu tecnicamente bastante, mas ainda na primeira parte, o Palmeiras então vinha com essa certa tranquilidade dentro de campo até que ele sofre o gol. E quando ele sofre o gol, numa saída inclusive, o Everton não vive o melhor dos seus momentos, a gente já tem conversado sobre isso aqui há algum tempo, ele sai jogando ali um lance, uma bola difícil de dominar, o Richard Rios dá uma bobeada e enfim, na sequência 1-0 para o São Paulo. Dá para dizer que foi uma bobeira do Palmeiras na saída de bola, foi um erro do Palmeiras que resultou no gol São Paulino. Só que a partir daí, tudo isso que eu falei do Palmeiras de tranquilidade, manter o jogo ali morno embaixo do braço, meio que acabou, né? O Palmeiras deu uma desligada. E isso é a coisa que eu não gostei, porque é como se o time tivesse ficado apático, com uma espécie de uma preguiça, na verdade. É como se fosse assim, pô, esse jogo já não vale nada. Para virar isso aqui, dá, mas vai dar um trabalho danado, vai ter que correr pra caramba para empatar, aí depois correr mais para virar o jogo. Então o Palmeiras teve ali uns 20 minutos entre tomar o gol e o final do primeiro tempo, em que ele ficou meio só esperando o jogo acabar mesmo, parecia não se importar com a partida. Essa é a parte que eu não gostei, e num momento como esse, às vezes é difícil resgatar o ânimo dos jogadores, quando isso acontece, mas acabou acontecendo. Esse é um dos méritos dessa comissão técnica, que é manter os jogadores acesos, né? Talvez outros treinadores não conseguissem, né, fazer isso, mas eles felizmente conseguem. Então, para a segunda etapa, o Palmeiras volta com algumas substituições, o Mike entra pela direita e volta bem. No primeiro momento ali, ele está voltando de lesão, né, para quem tem acompanhado. Ele volta muito bem no apoio pela direita. A gente tem um pouco mais da apresentação do Lázaro, a gente viu ele alguns minutos a mais com a bola ali no pé nessa partida. E dá bons sinais, né? Ele ainda parece meio inadequado em campo, ele não está à vontade, claramente ele parece que está tentando entender aonde ele está se encaixando, mas a gente vê, quando a bola cai no pé dele, que ele tem alguma qualidade técnica, ele sabe tratar bem a bola, ele tem uma solução às vezes mais rápida para o lance, consegue achar um espaço ali diferente, então acredito que possa ser um jogador que vá crescer ainda bastante com a camisa do Palmeiras. Mas, enfim, na segunda etapa o Palmeiras começa a pressionar mais, marca bastante em cima o time de São Paulo, sufoca a saída de jogo deles, e isso funciona. Com todo esse contexto, o Palmeiras chega a fazer um gol ali anulado, né? O Zé Rafael põe um pé na bola, que eu não tenho certeza se seria gol ou não, o Hendrick deu um cabeceio, e enfim, aquele lance eu até agora não sei se teria sido gol ou não, mas o que importa é que foi anulado. Logo depois, pênalti para o Palmeiras, e o Palmeiras chega ao empate com o Rafael Veiga. Esse pênalti, eu vou comentar com vocês aqui. Para quem não viu o lance, né, o goleiro do São Paulo, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira, por algum motivo aí, carece ainda de explicações, mas ele sai e dá um soco na cabeça do Murilo. Na hora o árbitro não vê, o VAR chama, ele reforma o lance através da imagem do VAR. Pouco tempo depois,
o São Paulo também reclama de um pênalti, dessa vez do Piquerez em cima do Luciano. Só que dessa vez o árbitro vai ao VAR, vê a imagem e não muda de decisão, continua sem marcar a penalidade. E tem um bom motivo para isso, já entrando e aproveitando nesse momento da arbitragem. A questão é o seguinte, pessoal. O pênalti do Murilo, o árbitro em campo, na velocidade ali do jogo, na posição que ele tinha para ver o lance, ele tem a impressão de que aconteceu uma coisa e a imagem do VAR o convenceu do contrário. Ele fica com uma impressão de que, não, talvez eu tenha visto ele socando a bola, mas agora vendo aqui, realmente, ele dá um soco na cabeça do cara, que inclusive cabeceia a bola ali, realmente tinha que ser marcada a penalidade. Já no segundo lance, ele vê ao vivo, em velocidade, o que aconteceu, e a imagem do VAR não adiciona nada à interpretação de campo. Por isso até que geraria-se uma discussão aqui se esse seria um lance de VAR ou não. Você poderia até questionar isso, porque ao vivo o próprio árbitro já viu o que aconteceu, interpretou como um lance não faltoso, e ali sim é um lance interpretativo, os dois jogadores estão disputando a bola, a perna de um se apoia na do outro, o jogador cai e reclama do pênalti. Na imagem do VAR ele vê de novo e chega à conclusão de que mas isso que vocês estão me mostrando eu já vi agora há pouco aqui, eu estava em campo, eu estava de olho. E para mim não foi pênalti. Então, por isso ele não reforma a decisão. Para que aquilo tivesse sido marcado, o VAR teria que ter mostrado um ângulo diferente, alguma coisa que ele não viu. Para ele falar, isso aqui, entendi, não, então vou marcar. Como a decisão de campo dele foi não pênalti e o VAR não adicionou nada ao que ele já tinha interpretado, então continuou com a decisão de campo e o pênalti não foi marcado. Enfim, voltando alguns minutos aqui nessa etapa da análise, então o Palmeiras, no pênalti que foi marcado ao seu favor, foi lá e marcou com o Rafael Veiga, né? O goleiro do São Paulo esperou a cobrança para ver se ele chutaria no meio do gol e ele acabou tirando, colocando mais para o canto. E assim a partida meio que quase se encerrou. Aí você vai falar, mas o gol do Veiga foi lá na metade do segundo tempo, como a partida se encerrou? Porque a partir daí, pessoal, foi um jogo que teve alguns momentos, alguns lances até do São Paulo chegando ao ataque, mas o jogo decaiu fisicamente muito. E por ter uma queda física, tecnicamente o jogo ficou muito prejudicado também. Os jogadores passaram a errar muitos passes dos dois lados, eu digo, né? Tanto do São Paulo quanto do Palmeiras. Tinham dificuldade em sair jogando, se atrapalharam com a bola sozinho. Enfim, foi uma briga de foice ali que eu vou contar para vocês. Um jogo bem fraco tecnicamente. Então as chances que os times conseguiram, na verdade, em geral, foram decorrentes do erro do adversário. O jogador ali com a perna dura, erra o domínio, sobra para o outro e bum. De repente podia até ter saído um gol, alguma coisa. Mas o jogo ficou bem travado ali no final da partida. Os dois times pareciam estar rezando para o jogo acabar logo. Porque não teve mais jogo, a verdade é essa. Foi ali uma verdadeira pelada a partir de certo momento. E por que isso aconteceu? Como eu mencionei, uma pressão alta, uma marcação intensa na saída de jogo de um time em relação ao outro. E a perna cansa mesmo, né? Tem uma hora que os jogadores não aguentam mais. Então, fazendo um balanço geral, não foi um grande jogo. O resultado foi quase que indiferente. O Palmeiras começa bem, sofre um momento de apatia no campo que não pode acontecer, mas acontece. E na segunda etapa ele consegue o ânimo necessário para buscar o empate. O São Paulo, por sua vez, no segundo tempo não volta tão bem, deixa o Palmeiras dominar de novo o jogo e só tenta responder depois de ter sofrido o empate, né? Pela aquela questão da honra. Sofreu um empate, não vamos perder em casa e tal, e vão para cima também. Mas como eu falei, muito baseado ali na força de vontade, é muito jogador cansado, muito erro de um lado e do outro. Aquela partida bem amarrada, bem esquisitona. Bom, então com isso, pessoal, o que acontece é o seguinte. Esse empate mantém a invencibilidade do Palmeiras, né? O Palmeiras continua invicto na competição. Ele é líder do seu grupo com 25 pontos e falta só uma rodada. Domingo que vem o Palmeiras joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto para fechar a primeira fase do Paulistão. Mas com esses 25 pontos que o Palmeiras tem, ele já é o líder isolado do seu grupo. O segundo é a Ponte Preta, que tem 17, então ele não pode ser alcançado. E na classificação geral, o segundo lugar é do Santos, que tem 22. 22 mais 3, caso o Santos vença e o Palmeiras perca, daria os mesmos 25 e ficaria decidido no saldo de gols quem tem a melhor campanha. Nesse momento o Santos tem um saldo de gol de 6 e o Palmeiras de 10. Então, além do resultado do Palmeiras ter que perder o jogo e o Santos vencer, ainda tem que tirar esses 4 gols de diferença para que o Santos reassuma a primeira campanha na primeira fase da competição. Então é muito provável que o Palmeiras sim termine como o primeiro colocado nessa etapa. Quem vai se classificar ou não, como é que vai ficar isso tudo, vamos guardar para a próxima rodada, né? No próximo vídeo a gente vai comentar isso, porque a gente vai ter de fato o resultado final ali para comentar. Nesse momento vamos só dar uma passagem rápida aqui pelos resultados dos times que chamam mais atenção. O Corinthians jogou em casa contra o Santo André e venceu na Bacia das Almas por 3-2, quase deixou escapar a vitória, venceu por 2-0, tomou um empate e foi achar um golzinho lá no último instante. Mas mesmo assim, mesmo com a vitória, o Corinthians é o lanterna do seu grupo
e já não pode se classificar mais, foi eliminado pela combinação de resultados, então o Corinthians já está fora oficialmente. A Portuguesa é um caso muito à parte, porque na rodada passada a gente veio aqui falar sobre a Portuguesa, que estava quase sendo rebaixada, conseguiu vencer o Mirassol, jogando em casa, e com isso não só fugiu do rebaixamento, como se classificou para a próxima fase. Teremos Portuguesa nas quartas de final, e mais importante do que isso, com esse resultado a Portuguesa se qualificou para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Provavelmente já é uma grande conquista que o torcedor da Portuguesa deva comemorar aí, porque volta a Portuguesa a ter uma divisão nacional. E por fim, o Red Bull Bragantino recebeu o Santos jogando em casa, e foi esse jogo que eu mencionei que o Santos perdeu, né? O Bragantino fez 1-0, e com isso então o Bragantino também já classificado lá no seu grupo, já é o primeiro colocado garantido, e o Santos com essa derrota ficou difícil de alcançar o primeiro lugar geral na campanha da fase de grupos. Então, pessoal, esse foi o jogo da rodada, os resultados e os comentários. Eu convido vocês sempre a voltarem a verem outros vídeos que nós fazemos aqui, mas principalmente da próxima rodada, que vai definir os confrontos das quartas de final. Quem que vai pegar quem que foi classificado, quem que foi rebaixado. Tudo isso a gente vai poder acompanhar juntos. Portanto, não se esqueçam de se inscrever aí no canal para receberem mais vídeos. Não se esqueça de deixar o like, que você me ajuda bastante. Agradeço a todos que acompanham até aqui e vejo todos vocês em breve. Até a próxima. Fui!